Muito bem, meus amigos, minhas amigas, pessoas novas Estamos estão apresentando o chegando podcast agora e Espírito para Livre. acompanhar Apresentação Antenor essa Emerici. ideia, que é a ideia do Espírito 1, 2, Livre 3, Terapias. 4. O Espírito Livre. Como é que pode? Eu mudei lá e aí muda aqui também. Que coisa mais incrível. Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, saudações, pessoas novas que estão chegando agora para acompanhar este projeto do Espírito Livre Terapias. Este que vos fala é Antenor Emerici, e após muito pensar e procrastinar e esperar e ajeitar e alisar os textos, nós vamos começar a gravação. Então eu quero começar falando sobre a construção da logo do Espírito Livre. Eu fazia estas artes antes de ainda existir Canva e nenhum aplicativo com arte pré-definida, era tudo feito no CorelDRAW e no Photoshop, era tudo manual. Então era usado cinzel, martelo, formão. A ideia inicial era ser uma asa para o espírito livre, mas eu não gostava muito desta ideia por ainda manter o espírito preso a uma situação, ou seja, o espírito livre não poderia ter como símbolo uma asa, porque ele está preso a uma asa, então não era livre. O espírito... Então eu descobri, lendo o livro dos espíritos, que o espírito se parece com uma chama de vela sem pavio. É uma chama solta, né? Essa é a característica do espírito. Ele é uma chama, assim como está aqui mesmo, né? É uma chama em 3 chamas, assim, né? Faz 3 chamas. E eu encontrei essa figura e adotei a figura. Depois eu melhorei essa imagem para esta imagem. Então veio a minha filha Clara e transformou nessa imagem. Aí ficou perfeito, ficou definitivamente essa a logo, a marca do Espírito Livre. Por que eu estou contando isso? Para dizer que ninguém faz nada sozinho. Todos precisamos de companhia. Os meus amigos e meus filhos contribuem com suas músicas que uso no fundo das falas. Uso músicas dos meus filhos Calil e do Felipe. E também uso músicas do bardo David Ram, o menestrel David Ram, grande David Ram, abração, meu amigo. Eu uso músicas deles. Numa oportunidade também usei uma música do Naldo Cantor. E o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que o ego acredita que tem que fazer tudo sozinho. O ego não quer dividir um provável sucesso com mais alguém. Assim, o ego avantajado, porque, né, vamos ver depois que o ego é necessário. O ego avantajado não participa de grupos. O ego avantajado não participa de grupos. Ele prefere não se relacionar de fato e se relaciona o mínimo possível com pessoas. O ego acredita que a humanidade vai mal, que o mundo não tem jeito, que é melhor começar tudo de novo, né? Reseta. O ego acha que não faz mal, ele nunca faz mal. Ele tem sempre uma boa intenção. Tudo que o ego faz é para o bem de todos. E se sofre é porque todos estão contra ele. O ego sempre é inocente, uma vez que tudo que ele faz com amor. Só que daí se não aceita as ações dele, daí também, né? E é uma armadilha, claro, essa é a armadilha do ego. O ego quer arrancar o ego de si mesmo e pulverizá-lo. Se a culpa é do ego, extirpa-o, fácil. Então o ego diz que tem que eliminar o ego. O ego diz que não é para ouvir a mente. Ora, é como arrancar os seus ouvidos. Você arrancaria seus ouvidos porque seus ouvidos ouvem coisas ruins? Ou então arranca fora sua língua, né? Já que você fala coisas ruins. Então, coisas como arrancar o ego e extirpar o ego é coisas do ego. Arrancar a mente, não ouvir a mente, são coisas do ego, né? Sempre arrumando uma desculpa e um culpado, nem que seja dentro dele mesmo. Nós vamos ouvir agora, eu gravei antes, né? Algumas considerações sobre o ego dentro do que é, dentro da psicanálise, dentro das pesquisas dos doutores, principalmente quem primeiro fundamentou o ego na psicanálise foi Sigmund Freud. Então vamos ouvir. O ego é um conceito que se refere à consciência, ao eu de cada um, ou seja, à personalidade de cada indivíduo. O ego é muito usado em estudos relacionados à psicanálise e à filosofia, especialmente na teoria de Sigmund Freud. Sigmund Freud diz que o ego faz parte de um modelo psíquico composto por 3 instâncias: o ego, o superego e o id. O ego é considerado o defensor da personalidade, é responsável por
por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, ativando assim seus mecanismos de defesa. Uma das principais funções do ego é harmonizar os desejos do id com os valores morais do superego. Assim, o ego reprime as vontades inconscientes do id com medo das punições e sanções que lhe podem ser impostas. O ego é responsável pela diferenciação que o indivíduo é capaz de fazer entre seus próprios processos internos e a realidade que se apresenta. O ego também pode ser entendido como a parte do ser humano que alimenta pensamentos e emoções de interesse próprio, baseados nos estímulos dos sentidos que formam nossas opiniões particulares, nos levando a agir a favor daquilo que nos agrada e contra o que nos desagrada. O ego pode ser a fonte de conflitos internos e externos, pois nem sempre o ego está alinhado com a nossa essência ou com as necessidades dos outros. Por isso, muitas vezes é preciso reconhecer e controlar o ego, buscando um equilíbrio entre o que queremos e o que é melhor para nós e para o mundo. Continua depois do texto do ego, continua daqui. Eu tenho um outro texto aqui que eu escrevi, eu quero ler porque se refere a essa questão do ego, com certeza, sobre isso que estamos falando. Gostou da manchete ou do título? Então clica no link, abre a página e lê a página. Se a notícia ou o texto for coerente com sua forma de pensar e se o texto tiver alguma coerência, então compartilhe. Em alguma dimensão mental e social, somos chamados a falar sobre a maneira que pensamos e sobre as ideias que divulgamos. Todos sempre queremos que a justiça se faça neste planeta, entretanto, ficamos muito desconfortáveis e agressivos quando a espada da justiça está sobre nossas cabeças. Na esfera do materialismo, o egoísmo é aspecto necessário para a maturação do ser, pois o materialismo é apenas faixa de trânsito do espírito em evolução. O egoísmo atrapalha quando o ser se nega a olhar para si próprio. Ao exigir justiça dos outros, nega-se a pensar que ele próprio é alvo de reparação justa. Os outros estão errados, eu não. Isso é o ego, Eu não estou errado, é os outros que estão errados. As leis da atração mostram que o que desejo aos outros me sobrevém. Ergo, se desejo justiça aos outros, a justiça virá até mim. Porque tem outra lei pouco divulgada sobre a lei da atração, que é a seguinte: quando eu repito que cada um tem o que merece, declaro ao universo que eu conheço a lei, e a lei passa a prestar mais atenção em mim, a lei se torna mais rígida com quem cita a lei, porque então ele a conhece. E outras variáveis influenciam sobremaneira com o que atraímos e repelimos. E esse é um assunto para outra meditação, para outro podcast. Por fim, levantem-se, filho das estrelas, caminhem pelas próprias pernas. Dia virá em que todos os homens da terra se darão conta de que são, acima de tudo, seres do universo e que aqui vieram para experienciar a fisicalidade, dando continuidade à expansão do Espírito Divino. Portanto, mantenha os pés no chão, os olhos no horizonte e a mente nas estrelas. Ergue os olhos, Ramá. Ergue os olhos.